Bastidores, o mercado da bola está agitando o dia a dia do rubro-negro. O Zenit recebeu proposta do Flamengo pelo meia Claudinho. O rubro-negro oferece 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais pelo jogador, e vai precisar de paciência para negociar com os russos. Outra novidade é que o Fla abriu negociação para renovar com o Gabigol por 5 anos. O clube não aprovou a pedida salarial do atacante, mas está otimista por um consenso. Salve, salve, nação rubro-negra, corte super especial com muitas notícias do Flamengo, bastidor sobre a negociação entre o Flamengo e o Zenit, que aqueceu de novo, tá? Aqueceu de novo. Tem notícia que Marcos Braz está viajando daqui horas ou dias, sei lá para a Rússia. Eu vou trazer aqui para você aqui, nesse corte aqui, detalhe, renovação de Gabigol e muito mais. Então, ó, fala pra mim, e todo o bastidor do jogo contra o Fluminense, tá até o Fluminense na tela aqui, porque vai falar sobre os bastidores entre Flamengo e Fluminense. Deixa o seu placar aqui, o meu é 2-0 pro Flamengo, o Mengão, acho que o Mengão vai atropelar, e o seu, e aí vem comigo e comenta aqui, deixa o seu placar, hein? Thomas Tales, maiores vítimas, pô, vítima é pesado. Ô, João Listo, tira a camisa do Flamengo aí, João Listo. Maiores vítimas, sabe o que é vítima? É que o cara do Gabigol. Nesse caso É, chapadinha. 11 gols no Fluminense. O Furacão, o Fluminense ainda, beleza, é clássico, os caras entendem como o Cano acerta o Flamengo e tá tudo certo. Agora esses caras aqui, não tô olhando, o cara tá com um hambúrguer. A gente achou que era chocolate. É verdade. Era um hambúrguer com pão australiano, que é o pão preto. Ah, então ele fez certo comer mesmo, pô. Eu tava mexendo. Pô, aquela hora já, pô, 11 gols no Atlético, 8 no Santos, que é a famosa lei do ex, né, que não falha. 8 no Palmeiras, que ele também gosta, e 7 no São Paulo. Segundo os numerólogos e os estatísticos, tem grande chance dele fazer gol no final de semana. Ou eu tô errada, Tirso? Não, pelos números aí sim, né? Mas futebol tudo pode acontecer. Vou te dar uma informação importante. Então fala. O Flamengo já começou a negociar com o Gabi uma renovação de 5 anos. Aí ele vai explodir todos os recordes possíveis. Ah, sim, sem dúvida. Não, é assim, é importante porque ele se identificou muito bem com a camisa do Flamengo, não só pelos os títulos em si, mas por tudo que ele representa para a garotada, para a juventude. E ele, assim, a gente fala sempre dos números dele de gols, né? E por isso que ele brigou tanto para ficar ali fixo como atacante, né? Não somente ali para sair como a presença do Pedro. E aí a gente vê os números dele realmente, não só esses daí, mas o que ele já fez dentro do Flamengo, ele está batendo recorde em cima de recorde, né? E se ele renovar esse contrato realmente, aí ele vai brincar. Eu dei um print aqui, Atirson, que provavelmente eu não acharei porque eu não sou rápido como vocês, sobre como tá o Gabigol no que diz respeito a recordes a quebrar. Antes disso, eu vou jogar para você a situação do Pulgar, que é a dúvida. Então, seria essa a oportunidade para o Alan entrar no time? Pode ser que sim, pode ser que sim. Ele já entrou, no meu ponto de vista, ele entrou bem contra o Atlético Paranaense. E eu acho que, inevitavelmente, o Alan será titular. Sim, sem dúvida. Não sei quando, não sei se ele já tem condição de atuar 90 minutos, mas ele entrou e ele deu uma outra cara ao time do Flamengo, não no sentido de ter a bola, ele não fez nenhuma jogada magistral, mas sem a bola ocupou muito bem os espaços e o Flamengo conseguiu marcar muito melhor com ele em campo. Então, acho que pode ser uma possibilidade. Eu gostaria muito de ver o Alan atuando os 90 minutos contra o Fluminense. Tomara que seja possível, mas se não for, eu acredito que ele entre, pelo menos no segundo tempo, para ter mais minutagem e mais ritmo de jogo. Uma pergunta técnica para você agora. O Ayrton Lucas está suspenso. O Fluminense tem o John Arias, que você sabe que tem aquela Yamaha de 1.500 cilindradas lá, né, na perna. Vrum, vrum. E o Felipe Luiz, apesar de ser um gênio e teu fã, não tem mais aquela disposição. E temos o Fabrício Bruno suspenso. Então, para botar 3 zagueiros é mais complicado. Porque já vai ser Léo Pereira e Davi Luiz. A não ser que ele bote o Rodrigo Caio, etc. Qual seria a solução para o Flamengo para essa ausência? Botar o Felipe Luiz mesmo. Até porque ele é muito inteligente, né? É um jogador que ele sabe
lidar com essa situação, com o adversário que tem velocidade, que é o adversário que tem habilidade. Então ele sabe lidar com essa situação, principalmente naquele setor defensivo ali, que ele se posiciona muito bem. Ele tem uma leitura, uma inteligência tática absurda. Então assim, eu começaria com ele sim, até pela experiência desse jogador. Não inventaria um novo sistema tático que ainda não deu certo com 3 zagueiros. Para que inventar? Então você começa, até mesmo às vezes, entrou o Léo Pereira como lateral, é um zagueiro e tudo. Beleza, mas ele não é lateral de ofício. E aí ele sente dificuldade em alguns momentos do jogo. Então, com isso, começa ali com o Felipe Luiz e dá liberdade ali para ele continuar. Até porque faz com que também o Aras volte a marcar também no setor defensivo, porque o Felipe Luiz ocupa bem aquele espaço, principalmente no setor do meio campo, que ele não vai até a linha de fundo, né, porque é pela idade, mas ele faz aquele jogo apoiado ali para fazer como meio campo a circulação da bola. Eu acho que o grande problema do Flamengo não vai estar nem do lado esquerdo, vai estar do lado direito. Porque, para mim, a ausência do Fabrício Bruno, sem o Fabrício, o Wesley vai ter que ter muito mais cuidado para avançar, como ele vem fazendo. Porque o Fabrício que faz essa cobertura do lado direito. E querendo ou não, ele está muito bem, né? Desde que o Fabrício fez aquele desafio, nenhum atacante ganhou dele, não. Aí vocês, apresentadores, aí ficam chamando ele de Bolt. Agora atura aí. E assim, o Wesley é um jogador que tem essa característica ofensiva, de chegar à linha de fundo, de atacar o espaço. Agora, para ele fazer isso, tendo o Davi Luiz pelo lado direito, e aí, você vai ter que ter um pouco porque mais tem cuidado. não vai ter o Cano, né? O Keno não joga. Que já é uma... Mas ele pode inverter, ele pode botar o Aras por aquele setor. Ele pode botar o John Kennedy, que também é velocista, ou o Lelê por aquele lado. Ele pode até criar do Léo Fernandes situações também, uruguaio. Para explorar exatamente esse lado direito do Flamengo, já que o Wesley ataca muito e não tem a presença do Fabrício Bruno, que é realmente um jogador que se identificou muito bem, e o Wesley se dá bem com essa situação, porque ele sabe que ele tem aquele cara ali que faz a cobertura a todo momento. Agora, levando para outra dúvida que o Fluminense tem, que é do Paulo Henrique Ganso. Perde muito o Fluminense. Perde muito. Perde, não é só o Fluminense. Se fosse qualquer outro time, perderia muito, porque o Ganso é o cara cerebral do time. É igual o Arrascaeta. Exatamente. Por mais que a faixa seja um pouco diferente do campo. Sim, mas são qualidade, né? Jogadores é o cara que clareia tudo. É o gênio do time, né? Ele tá com uma fascite plantar. É chatinho, que é uma dor embaixo do pé. Né? Às vezes chato. É mais pro calcanhar, pode ser mais... Já teve, Atílio? Sim. Não, eu não tive não, mas eu tive amigos que tiveram e... sofreram muito, né? Para fazer... Diz que é ruim de pisar, né? Porque o pé... Você tem o movimento todo do pé, né, cara? Então você não tem como evitar. Você não vai correr só na ponta do pé. Você vai ter que botar o calcanhar em algum momento para você fazer o apoio, o drible. Tu vai andar aqui. Exato, banco. O tempo todo. Aí a pergunta é essa, porque se não joga o Ganso, já não tem o Keno. Aí você faz uma trinca no meio campo com o André, Martinelli e Lima. Mete o moleque pra jogar, pô, Danielzinho. Pode ser também. Ele falou sobre isso. Quer ver? Vambora. Então vamos ver. O trabalho do Diniz favorece muito o meu estilo de jogo, acho que favorece o... Vamos seguir aqui, nação, mas me fala aí o que você acha da renovação do Gabigol. O Flamengo está pensando em 5 anos, você concorda? Já deixa nos comentários aí. E vem mais notícia importante agora, um outro corte aqui para você, se liga aí, ó. Principalmente depois da rodada passada, o Flamengo, inclusive, e Fernando Diniz e Jorge Sampaoli, mais uma vez, frente a frente. Prates. A gente vai ter de ver aí, Matheus, porque o Flamengo se classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, com o Atlético chutando muito ao gol do Flamengo, finalizando demais. Pode ser uma estratégia do Sampaoli, ou pode ser algo que o Sampaoli não esteja pensando tanto, e o resultado foi muito bom, e no final deu tudo muito certo, deu tudo super certo, mas sem ser exatamente o que imagina o treinador do Flamengo. Né? Porque o Fluminense já foi muito bem, já esteve muito bem no ano, até quando, por exemplo, foi campeão estadual, jogando o que jogou naquela final do 4-1, que derrubou o Vitor Pereira. O Fluminense parou no Flamengo, que foi bem na Copa do Brasil, mas a gente tem visto um Flamengo cada vez menos o que imagina o Sampaoli, o que talvez privilegiou ou idealizou o Sampaoli em outros momentos, mas o time tem dado resultados muito bons. Não sei se exatamente como o Sampaoli queria ou sonhava até então. Agora, um time que tem muitas vezes jogado de maneira em que não finaliza tanto e aproveita muito bem as finalizações, e o adversário chuta muito ao gol do Matheus Cunha, que é que eu não sei exatamente o que é o que o Sampaoli quer. O fato é que os resultados apareceram, né? E quando os resultados aparecem, o resultado muitas vezes ele supera o que pensa o treinador, o que imaginava o treinador, né? Acho que o Flamengo tem condições de jogar mais, ficar mais com a bola, oferecer mais perigo ao adversário, chutando mais ao gol do adversário também, mas tem dado um resultado muito bom. Inegavelmente tem dado um resultado muito bom.
eu não sei se o Flamengo vai mudar tanto para jogar contra o Fluminense. Acho que o Flamengo está confiando muito nessa possibilidade de ter jogadores muito acima da média que resolvem o jogo precisando de pouco para resolver. Enquanto o adversário chuta, finaliza, tenta e perde. Né? Então, assim, a dúvida que eu tenho para esse jogo é essa. Se o Flamengo vai mudar muito para enfrentar o Fluminense ou se o Flamengo, com resultados tão bons, está satisfeito com que, olha, podem chutar muito ao meu gol, mas se eu chuto 3 ou 4 ao gol do adversário, eu ganho o jogo. Quem vai ficar com a bola nesse jogo aí, prof? Os dois gostam dela, né? O momento recente do Flamengo me parece mais consistente que o momento recente do Fluminense. Depois da Copa do Brasil, principalmente. Embora a última impressão do Fluminense tenha sido boa. Sim. A última partida do Fluminense. Mas eu acho que o Sampaoli... Os dois são dois times que buscam o seu melhor. Até porque o melhor desses dois times é um patamar bem alto, né? Eles já conseguiram coisas que buscam o Fluminense atrás daquele momento melhor. Eu acho que o Flamengo está mais consistente nessa busca. Eu também acho que as últimas amostragens do Flamengo são mais consistentes, até em número de partidas. O segundo tempo contra o Palmeiras do Flamengo foi bastante consistente. O jogo no Paraná, com as armas que o Flamengo tinha, com as condições também no jogo de mata-mata, que mudam muito as características. Eu tenho gostado mais do Flamengo recente a mais longo prazo do que o Fluminense. O Fluminense deu uma acelerada. É isso. E o nosso dinizismo? Não, mas tem aquela acelerada dinizística. Uma coisa que ele gosta, mas outra coisa que o resultado mostra, Breler. Muito recente, né, Breler? É do último jogo. Se o resultado tá bom, ele vai. Se a última impressão é a que fica, o Fluminense tem boas chances também. Mas eu acho que a última impressão do Flamengo vem de mais tempo. Desde a goleada para o Brasil. Mas e o segundo tempo contra o Palmeiras? Ótimo, muito bom. Mas o Flu também equilibrou. É que fazia tempo que a gente não via o Fluminense jogar como jogou contra o Inter. Pressionando lá na frente, a marcação bem encaixada, não dando chance do rival respirar. Então, pela rotação que o Fluminense entregou contra o Inter, se repetir contra o Flamengo, e há boas chances disso, porque é um clássico, rivalidade recente entre as equipes, a tendência, na minha visão, é que o Fluminense fique mais com a bola. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Deixa aí o comentário. Quem que você acha que vai ser campeão? Campeão desse jogo, porque é quase um campeonato jogar contra o Fluminense. Comenta aqui, tamo junto. Um beijo no seu coração rubro-negro. Até a próxima. Eu fui, nação.